Olá, queridos, a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui mais uma vez juntamente com vocês. Hoje estamos no capítulo 7, do livro de Hebreus. Estamos fazendo essa gravação no mês de outubro de 2013 e é um prazer, é uma alegria, Já estamos há um bom tempo analisando o livro de Hebreus e é um prazer compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado, do conhecimento da palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Vamos então ao verso de número 1. Nós vamos ler o verso 1, 2 e 3 das Escrituras para uma melhor compreensão da palavra. Então, verso 1 diz: Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. Para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Nós vemos aqui no capítulo 7, o Espírito Santo começa a falar a respeito de um sacerdócio eterno, figurativo, em se tratando do sacerdócio de Cristo Jesus. O Espírito Santo vem falando já a respeito da diferença aos hebreus em qualidade diante de Deus do que foi o sacerdócio humano apresentado para Deus em favor da humanidade e o sacerdócio agora de Cristo Jesus. Qual é a diferença da durabilidade, da sustentabilidade desse sacrifício aos olhos de Deus? E nós vemos aqui no finalzinho do capítulo anterior, quando Deus começa a garantir e a sustentar a promessa de Deus, a base desse fundamento, a qual ele fez desse sacerdotismo eterno. Qual foi o motivo em que Deus preferiu trazer a Cristo Jesus? Por que motivo Deus resolveu alterar esta linha de sacerdócio? Observando, analisando de que já vinha a linhagem dos levitas sacerdotais, que já oferecia a Deus o sacrifício do perdão dos seus pecados, a intercessão, já tinha a oferta pacífica. Então, por que houve a necessidade da interferência de Deus e dessa modificação em sacerdotismo, Sendo que já havia alguém que estava entre Deus e os homens para oferecer sacrifício de perdão de pecados e a intercessão diante de Deus. E vemos no finalzinho do capítulo 6 que a palavra diz que Deus mesmo, para sustentar a própria comunhão desta aliança de proximidade que ele desejou realizar com o ser humano, ele mesmo se colocou entre a própria comunhão que ele quis ter com o homem. Antes ele disse a Moisés que através do sacerdócio ele perdoaria os pecados. Mas aqui, a partir do capítulo 6, nós vemos quando o Espírito Santo começa a explicar de que então depois ele teve o desejo dele mesmo se intervir e realmente ser a base dessa aliança total, porque ele era a promessa completa para sustentar a qualidade dessa aliança. Então vemos aqui Deus explicando que aquele que faz a aliança com Deus, os princípios elementares que segue, que realmente se entrega a Deus por completo, o capítulo 6 nos mostrou de que jamais essa aliança é irrevogável, Jamais essa aliança se quebra. Por que ela não se quebra? Porque o próprio Deus se colocou por intermédio. O próprio Deus se colocou por intermediário. Não há ninguém humano que possa ter um risco dessa aliança não ter valia eterna, não ser constante. Não, o próprio Deus é o intermediário. Para quê? Para que jamais essa aliança tenha qualidade vazia
ou com ausência, não. A qualidade desta aliança entre Deus e os homens, ela é eterna e de substância real, porque foi o próprio Deus que se interpôs entre o ser humano e Deus, Jeová. Então nós vemos aqui de que o Espírito Santo começa a falar para os hebreus: olha, vocês não podem cair, voltar atrás, e menos voltar para a lei de Moisés, para o sacerdotismo de Moisés, mesmo quando ele realmente foi importante, porque agora Deus está trazendo uma aliança em maior poder, e uma aliança do próprio Deus, da própria essência de Deus, até vocês. E o Espírito Santo começa a falar sobre um sacerdócio eterno e o tipo de sacerdócio, ou seja, um plano divino, sacerdotal, além do que foi feito no natural, no mundo natural humano, né? O sacerdotismo humano. Então, o Espírito Santo começa a falar no capítulo 7 sobre um rei de Salém que foi sacerdote, né? Verso 1 fala: esse Melquisedeque, o nome deste rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, Melquisedeque foi um rei que ele não era sacerdote segundo a ideia humana, segundo o planejamento humano, mas um sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu, diz aqui, ao encontro de Abraão, quando esse regressava da matança dos reis e o abençoou. Esse versículo nos fala algo muito importante. Nós conhecemos a história de Abraão e nós sabemos de que Abraão recebeu uma promessa. Ele tinha uma promessa e o Senhor disse a ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar em que eu te mostrarei, porque grande é a promessa e a vitória que eu tenho sobre sua vida. E a palavra diz que Abraão obedeceu. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela e começou a peregrinar, recebendo as ordens de Deus. E nesse período em que Abraão saiu, conheceu novas terras, a palavra diz que Abraão teve um encontro com esse rei de Salém, né? E uma das vezes que ele teve de lidar com alguns reis, quando ele retornou, a palavra diz que então ele se encontrou com esse rei de Salém, chamado Melquisedeque. E esse rei, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E no momento que Abraão encontrou com o rei de Salém, Abraão, diz a palavra, que ele entregou os dízimos de tudo que ele tinha. Ele entregou o dízimo a este rei, a Deus, através da entrega desse dízimo ao rei de Salém, chamado Melquisedeque. E aqui nós vemos algo interessante a respeito dessa atitude de Abraão, porque Abraão foi o pai da fé, o pai do conhecimento aperfeiçoado em Deus, das ações, das obras de fé, e o pai também, diz aqui a palavra, daquele que teve todas as promessas de que a sua descendência seria numerosa, promessa de que toda a bênção de Deus estaria sobre ele, promessa de que toda a obra que Deus fizesse nas gerações futuras seriam lembrados por meio da palavra que foi dita e anunciada sobre Abraão. Então Abraão teve a promessa de ser um referencial em Deus, né? E diz aqui então as escrituras de que depois de Abraão veio Isaac, veio Jacó, veio José. José foi para o Egito, ali se formou o povo de Israel, começou a nascer ali na terra do Egito, e o povo volta através da liderança de Moisés, quando Deus levanta Moisés. E ali então o povo volta, vai para o deserto e vai para a terra prometida. E nesse ponto em que Deus levanta Moisés lá na frente, então é que Deus começa a ensinar o povo a adorar a Ele e levanta o ministério sacerdotal através de Arão, irmão de Moisés,
e através dos levitas que viriam sobre a descendência de Arão, irmão de Moisés. Então nós vemos que o trabalho sacerdotal humano, o sacerdotismo humano, o trabalho entre a comunhão de Deus com os homens por intermédio do sacerdotismo humano, ele veio adiante, bem mais à frente deste acontecimento, quando Abraão deu o dízimo a esse sacerdócio, né? Esse sacerdote rei de Salém chamado Melquisedeque. Então, se a lei da geração, do gerar o sacerdotismo entre os levitas, ela veio bem depois de Abraão, Isaac, Jacó, José e o povo de Israel, e depois através de Moisés, bem adiante, como é que já havia um sacerdote no tempo de Abraão? Essa é a questão. Como que já se havia sacerdote para que Abraão pudesse ter oferecido dízimo diante de Deus? Porque as escrituras falam que ele era sacerdote, era um rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Então aqui o Espírito Santo começa a dizer de que antes mesmo que houvesse o pensamento dado por Deus de um sacerdotismo humano na intercessão entre Deus e os homens, Deus já tinha no reino espiritual, no reino invisível, um sacerdotismo mais valioso. Ou seja, Deus já havia estabelecido e já era exercido um plano de comunhão entre Deus e os homens no reino invisível, uma obra de sacerdotismo invisível, fora do que iria ainda nascer e se gerar através de Moisés e Arão, a linhagem dos levitas e o trabalho sacerdotal humano. Então nós vemos aqui de que antes mesmo do estabelecimento do sacerdotismo terreno, do ser humano conhecer a Deus, do ser humano se aproximar de Deus, do ser humano ter ideia de que Deus existe, do ser humano tentar arranjar alguma forma para se aproximar de Deus, do ser humano lutar para se chegar a Deus, antes mesmo de tudo isso, Deus já tem um plano e já tinha um plano no reino invisível a respeito do que realmente agradar a Ele sobre sacerdotismo, né? E aqui era um sacerdócio do Deus Altíssimo, através da representação de que Abraão entregou os dízimos para esse rei Melquisedeque, rei de Salém. Então o Espírito Santo, o que ele está mostrando aqui no capítulo 7? De que a aliança em Cristo, ela é maior porque ela vem de um sacerdotismo invisível. Que esse sacerdotismo invisível, ele ainda tem para Deus uma importância mais elevada do que o fora o sacerdotismo terreno, né? Então nós vemos aqui que este rei se encontrou com Abraão lá no início, antes mesmo de haver sacerdotismo. E este rei abençoou Abraão e recebeu os dízimos, né, que Abraão entregou para esse rei de Salém. Que nós possamos então nesse dia meditar aos nossos corações de que além daquilo que vemos, além das aparências humanas, Deus é aquele que sustém a comunhão, né, com cada um de nós. E de que maior é o mundo invisível em bênçãos, em vitórias, em preparação de toda a proteção, segurança e vitória de Deus para com cada um de nossas vidas e daqueles com os quais o Senhor tem aliança e compromisso com. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima.